O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a 16ª semana do tempo comum, nessa quarta-feira. E a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Êxodo, continua nos mostrando a saga do povo de Israel, né? Toda essa história do povo de Israel. E é interessante, meus santos, o quanto nós somos parecidos naquilo que existe de ruim, o quanto nós somos parecidos com o povo da antiga aliança. Veja aqui, o povo saiu da casa da escravidão, saiu do Egito. Deus portentosamente, Deus libertou Israel de uma maneira inequívoca. Não tinha como ficar dúvidas de que ali tinha sido uma intervenção miraculosa, uma intervenção de Deus. Não foi uma saída qualquer. Pois bem, o povo sai, Deus abriu o Mar Vermelho, fazendo 2 colunas, uma à direita e outra à esquerda. O povo passa a pé enxuto, e os egípcios, quando vêm perseguindo Israel, as águas voltam ao seu leito, fazendo-os morrer, e eles atravessam em segurança. Pois bem, diz então que 2 meses depois, diz sim, não, isso aqui é importante, e aí eles atravessaram o mar, e o temor de Deus estava no coração deles, e eles disseram: nós vamos obedecer a Deus e ao seu servo Moisés. Pois bem, não durou muito essa piedade, esse fervor. 2 meses depois, olha aqui a situação: toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do 2º mês da saída do Egito. Então, apenas 2 meses depois, quando eles tinham atravessado o mar, diz que começou a faltar alimento. E na primeira provação, eles começam a maldizer a Deus. Na primeira dificuldade, aquele fervor esfria. Aquela decisão de seguir a Deus e de servir a Deus já começa a balançar, e eles começam a dizer: era melhor que nós nunca tivéssemos saído do Egito. Isto é, era melhor que nós continuássemos na casa da servidão, na casa da escravidão, porque pelo menos lá nós tínhamos as panelas de carne e as cebolas.
Aqui, meus irmãos, nós podemos imaginar o quanto isso feriu o coração de Deus. Que imagine, uma pessoa, quanto mais amorosa for uma pessoa, de alguma maneira, mais sensível ela se torna a nós. Ora, se eu recebo uma ofensa de um desconhecido, tá bom, eu sinto, mas vamos para frente. Mas se eu recebo uma ofensa de uma pessoa a quem eu amo, de uma pessoa amada por mim, aquela ofensa dói. Diz a palavra de Deus, até o amigo em quem eu mais confiava levantou o calcanhar para mim. Então, quando a ofensa vem de uma pessoa amada, ela é diferente. Se uma pessoa estranha desconfia de mim, se eu, imagine, vou viajar e estou ali no aeroporto e o segurança olhou para mim, achou que eu tinha cara de ladrão e resolveu me revistar. Ok, tá bom, eu vou ficar meio constrangido, né? De ser revistado e passando pi, para ver se eu tenho algum metal, mas se eu vou à casa de um amigo para jantar, e quando termina o jantar, ele olha para mim e diz, ele roubou alguma coisa aqui de casa, e começa a me revistar, eu vou me sentir profundamente ofendido, porque é meu amigo, é uma família amiga, e eles me revistaram na saída. Pois bem, meus irmãos, ninguém nos ama mais do que Deus, e quando nós desconfiamos de Deus, nós não podemos imaginar a dor que nós lhe causamos, porque também, de alguma maneira, e é sempre difícil isso falar a respeito de Deus, porque Deus é onipotente, mas quando nós amamos alguém, de alguma maneira nós nos tornamos vulneráveis àquela pessoa amada. Pois bem, então aqui nós podemos imaginar a dor causada por Israel ao coração de Deus, quando 2 meses apenas após toda aquela manifestação do cuidado de Deus, Israel começa a desconfiar do Senhor. Diz aqui, vamos lá, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Deus e Arão, quando na verdade a murmuração era contra Moisés e Arão, quando na verdade a murmuração era contra Deus, dizendo, quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura, porque nos trouxeste a este deserto para matar de fome a toda essa gente? Isto é, mas não foi Moisés quem tirou o povo do Egito, foi Deus, e até disso eles se esqueceram. Meus irmãos, não há como então fazer essa leitura e não aplicá-la a nós. Esta é a finalidade, não é apenas olhar para Israel e ver, nossa, que feio, mas olhar para a nossa vida e pedir a Deus a graça de que nós não caiamos também nesta situação, isto é, quando a provação bater a porta da nossa vida, que nós respondamos a Deus com amor, que nós respondamos a Deus com louvor, que nós digamos, mesmo que sem afeto, mesmo que sem sentimento, mas na fé, meu Deus, eu não compreendo esta provação, este sofrimento, mas eu não duvido do teu amor. Meu Deus, está tão difícil ver a tua mão em tudo isso, mas eu creio, Senhor, que nenhuma folha cai da árvore sem o teu consentimento, e eu creio, Senhor, que tu estás à frente de tudo isso, que a tua providência não me abandonou. E aí, meus irmãos, nós podemos imaginar a alegria que nós damos
ao coração de Deus. Isto é, ele não duvidou de mim. Ela não duvidou do meu amor. Por que é que Deus permitiu a provação na vida de Santa Rita de Cássia? Por que é que Deus permitiu a provação na vida de Santa Gema Galgani? Por que é que Deus permitiu a provação na vida de Padre Pio e de Curadás? Por que é que Deus permitiu a provação na vida de todos os santos? Por que é que Deus permite a provação na nossa vida? Para que nós cresçamos na fé, para que nós cresçamos no amor, para que nós nos unamos mais a Deus. Deus não nos tenta, Deus pode até nos provar, ou permitir a tentação, a provação, mas não, Deus não faz, porque aqui nós precisamos distinguir. A tentação tem como finalidade me levar ao inferno. A tentação tem como finalidade me fazer cair. A provação tem como finalidade me fazer crescer no amor. A provação tem como finalidade me fazer crescer na virtude. A provação tem como finalidade me levar para o céu. E é por isso que Deus pode nos provar e pode permitir a provação, para que nós também, a provação, e isso é uma virtude, tem como finalidade também fazer com que nós nos conheçamos e vejamos que somos pó, e sejamos mais humildes, e sejamos mais misericordiosos com os outros, e sejamos mais fiéis à oração. Porque, ora, se eu vejo que sou pó, se na provação eu vejo que eu vacilei, que eu tremi, eu vejo que eu sou barro, que eu sou pó, isso fará com que eu leve mais a sério a minha vida de oração, porque eu sei e eu aprendi na prática de que sem Deus eu não posso nada. Percebe aqui? Crescer nesta consciência da dependência de Deus. Então a provação também vem para que eu aprenda de que eu necessito de Deus todos os dias. Por isso que nós rezamos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A graça de cada dia nos dai hoje. E até interessante que Deus diz assim, que eles iriam pegar, o povo sairá. Então o povo pecou, o povo desconfiou de Deus, o povo chegou mesmo na murmuração a dizer: era melhor que nós tivéssemos morrido lá, porque lá pelo menos nós tínhamos carne e nós tínhamos pão. Em outras passagens nós tínhamos as cebolas do Egito. Deus disse: então tá bom. Deus dá a carne, as codornizes, Deus dá o pão, e que eles vão recolher a cada dia. Não é que eles vão pegar pão para uma semana inteira, mas diz assim: eu farei chover pão para vós, pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia. Por quê? Para que o povo não se esquecesse de que depende de Deus. Meus irmãos, isso parece óbvio, mas não é. Isso pode ficar muito claro na teoria, mas na prática da vida você se esquece. E quando é que eu me esqueço de que eu preciso recolher a cada dia o pão? Quando é que eu me esqueço de que eu dependo de Deus mais do que eu dependo do ar para respirar? Quando eu abandono a oração, ou quando eu rezo de qualquer maneira, porque eu estou me esquecendo de que eu necessito de Deus a cada dia. São Tiago, na sua carta, no capítulo 1, nos versículos 2, 3, do 2 ao 3, e no versículo 12, São Tiago diz assim: considerai que é uma suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações. Ora, ou São Tiago é um masoquista,
ou existe algo muito bom que Deus nos concede na provação. De modo que, ao invés de nós murmurarmos, como fez Israel, nós devemos dobrar os joelhos e louvar. E lembremos-nos, o louvor não depende do afeto. O louvor não depende do sentimento. Você pode louvar a Deus sem sentir nada, mas dizer: Senhor, eu te louvo por este sofrimento, e as lágrimas descendo, e os sentimentos se revoltando, porque a carne não gosta de sofrer, e você humanamente se contorcendo interiormente, e você dizendo: Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, eu te amo por todas estas provações, porque o Senhor tirará algo grande de tudo isso, porque o Senhor me dará a graça de amá-lo mais, de aprender a esperar mais em vós, em ti. Então, eu te amo, Senhor, eu te louvo, eu te peço apenas a graça de crescer na fé, de não me revoltar e não me escandalizar contigo, embora, Senhor, eu não esteja compreendendo o porquê desta provação. Pois bem, continua São Tiago: sabendo que a provação produz a paciência, isto é, eu aprendo a esperar em Deus. Espera e tem coragem, espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Então, uma pessoa impaciente é uma pessoa orgulhosa, ela quer tudo na hora dela. E a criatura tem que aprender de que Ele não é Senhor, Ele é servo. Então, Senhor, as coisas serão no teu tempo, e eu espero, Senhor. Às vezes espero chorando, às vezes os mais virtuosos podem até esperar sorrindo, mas não esperarei maldizendo. Então a provação me ensina a paciência, e a paciência faz com que eu me torne mais perfeito e íntegro, diz aqui São Tiago. E no versículo 12, estou aqui lendo Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, agora versículo 12. Feliz, pois, o homem que suporta a provação. Feliz, pois, o homem que sabe sofrer, que sabe ser provado, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Meus irmãos, que nós então, hoje, nesta missa votiva ao nosso Pai São José, peçamos a São José, ele que soube sofrer com paciência e virtude, ele em quem o sofrimento nele fez crescer a fé, que ele interceda por nós, para que nós também aprendamos a sofrer, crescendo na fé e nunca murmurando contra Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.